Bora de frente C, a frente mais amadas por vocês, meus aluninhos queridos, tá certo? Então vamos falar sobre química orgânica agora. Bem, na aula 12 a gente ainda fala sobre funções orgânicas. As funções orgânicas que estão sendo abordadas na aula 12 são os aldeídos e cetonas. Os aldeídos e cetonas estão relacionados com uma galera que a gente já está familiarizada, que é a carbonila. Então os dois apresentam a carbonila, porém a carbonila ela vai ter aí diferentes características, por isso a gente utiliza duas funções diferentes para determinar como vai funcionar essa carbonila. No caso dos aldeídos, essa carbonila ela possui obrigatoriamente um hidrogênio ligado a ela. Então a função aldeído ela parte da carbonila que tem um hidrogênio ligado a ela. Então a gente precisa de um radical ligado a uma carbonila com hidrogênios. Observação, essa carbonila com hidrogênio, ela também tem o nome de formila ou de aldoxila, tá certo? São nomes aí que, porventura, podem aparecer na vida de vocês, na vida de pré-vestibulandos de vocês, por isso é importante citar. Então, toda vez que a gente tem um radical ligado a essa função orgânica aqui, dizemos que é um aldeído. Uma observação bastante que no momento agora pode não estar parecendo muito óbvia para vocês, mas os aldeídos, a função aldeído sempre vai estar presente numa ponta de cadeia carbônica. É impossível a carbonila com hidrogênio existir no meio da cadeia, porque aí o número de ligações do carbono estouraria de 4. Estouraria para mais de 4, né? Então o aldeído é bem fácil de ser identificado. Ele parece muito ácido carboxílico, né? Porque tinha um oxigênio aqui, inclusive a carbonila vem disso, certo? Então os aldeídos são identificados de maneira muito simples, né? Um radical ligado a um carbono que tem a dupla O com um hidrogênio na ponta da cadeia carbônica. Observação, né? A gente vai falar sobre a nomenclatura. Se eu tiver, por exemplo, um aldeído que tenha ramificação, a numeração da cadeia principal vai começar pelo carbono da formila, da aldoxila, da carbonila nos aldeídos. Tá certo? Justamente porque a numeração começa nesse carbono aqui, sempre. Quando a cadeia for ramificada, a maior cadeia que tem esse carbono aqui vai ser a cadeia principal. Bem, então os exemplos que eu coloquei aqui dos aldeídos é um radical metil ligado à formila, um fenil ligado à formila e assim por diante. A gente tem aí uma infinidade de possíveis aldeídos nesses radicais aqui, certo? Então aldeídos são bem fáceis de ser identificados, são os radicais ligados a formilas ou aldoxilas ou carbonilas com hidrogênio obrigatoriamente ligado. Pontas de cadeia. Bem, as nomenclaturas, para variar, existem dois tipos de nomenclaturas. Um detalhe, eu falei da importância dos aldeídos. Os aldeídos eles servem para muita coisa. Plástico, fabricação de medicamento, desinfetante, até para explosivos os aldeídos servem. Então a aplicação dos aldeídos na indústria é bastante diversa. Assim, tá? Agora, as nomenclaturas, para variar, existem nomenclaturas que são IUPAC e nomenclaturas que são usuais. A gente vai ver aqui agora. Bem, a nomenclatura IUPAC, honestamente, é o tipo de nomenclatura mais fácil que vocês podem encontrar aí. Tá? A nomenclatura IUPAC ela vai partir do hidrocarboneto mais alto para aldeídos. Então, por exemplo, tem um carbono só tem um carbono da carbonila. Se fosse somente o hidrocarboneto, seria o metano, por ter um carbono só.
Então a gente utiliza o prefixo met, só que em vez de colocar o ano do hidrocarboneto, a gente coloca al no final de aldeído. Então esse aqui é o metanal. Metanal. Certo? A nomenclatura de aldeídos e UPAC é bastante fácil. Agora, se a gente estivesse falando da nomenclatura usual desse composto aqui, a gente teria que lembrar a nomenclatura usual de um ácido carboxílico parecido com isso aqui. Bem, o ácido carboxílico parecido com isso aqui seria o HCOOH. Esse seria o ácido fórmico. Então, a gente pega esse nome, o fórmico, tira o ico do final e coloca aldeído. Então, em vez de ser fórmico, seria o formaldeído. Formaldeído. Ácido fórmico, a gente tira o ico e coloca aldeído no final. Fica formaldeído. O segundo exemplo. Esse aqui seria o etano. Né? Mas como tem a função aldeído, a gente tira o ano do final e coloca al. Esse aqui seria o etanal. Etanal é o aldeído. Agora, se a gente fosse pensar na nomenclatura usual dele, seria o ácido acético, o nome usual do ácido que geraria esse aldeído. Ácido acético, acético, tira o ico no final, coloca o aldeído. Então ele vira o acetaldeído. Acetaldeído. Então, assim, nomenclaturas usuais, elas são mais complicadas, estão caindo devagarzinho em desuso para a bênção do nosso Senhor, mas elas podem aparecer aí, certo? Lembrando que sempre vai ser o nome usual do ácido, menos ico, mais aldeído no final, certo? Bem simples. Aldeídos são funções orgânicas bastante fáceis e simples de serem identificadas e nomenclaturadas, certo? A segunda função, que é a acetona, também possui carbonila, mas diferente do aldeído que está na ponta de uma cadeia, estamos falando da carbonila no meio de uma cadeia carbônica, ou seja, entre dois radicais aqui. Vou colocar R1 e R2, porque esses radicais não precisam ser iguais necessariamente. Então, toda vez que a gente tem essa função aqui, a carbonila, entre dois radicais, estamos falando de uma acetona. Aleles, acetona, a acetona que eu utilizo para remoção de esmalte de unhas, ela tem a ver com acetona? Sim. Cetona é a função orgânica. Acetona é o nome comercial da propanona, que é essa substância aqui. Então, a acetona, ela é isso aqui. Bem, vocês sabem que a acetona ela serve para remover esmaltes. Removedores, no geral, são solventes. Então, as cetonas, industrialmente e comercialmente, são utilizadas como solventes muito fortes. Certo? Então, coloquei esses dois exemplos aqui. No primeiro radical, eu tenho dois radicais metis aqui. E daqui, no caso, eu tenho o fenil e o metil. Só para exemplificar para vocês a nomenclatura. A nomenclatura não. Exemplos, né, de cetonas. Certo? Obviamente, estamos falando de nomenclaturas possíveis aí para cetonas. Tem o PAC e tem o usual, tá? As nomenclaturas e o PAC e o usual, ambas são bem fáceis e simples, tá? Inclusive, dependendo do caso, a usual ela é até mais simples e mais fácil de ser utilizada do que a IUPAC, tá certo? Na cetona, uma observação, quando eu tenho cadeias mais grandes, né, maiores que 3, por exemplo,
eu preciso, maiores que 4 na verdade, eu preciso iniciar a contagem do carbono mais próximo da cetona. Não pode ser o carbono número 1, obviamente, porque se isso aqui for o carbono de número 1, a gente está falando de um aldeído. Então, para cadeias carbônicas com mais de 4 carbonos, a gente fala aí que a numeração se dá a partir do carbono mais próximo dessa carbonila aqui. Certo? E nas ramificadas, obviamente, a cadeia mais longa que tem a carbonila vai ser a nossa cadeia principal. Certo? Agora, nomenclaturas, né? Coloquei aqui 2 casos que fogem disso que eu estou falando para vocês, porque prefiro deixar para os exercícios e que a gente tire dúvida depois. Mas a nomenclatura IUPAC, vou fazer para as 2 substâncias, é hidrocarboneto mais ona no final. No caso aqui, seria um propano, tira o ano do final e coloca a ona porque possui a carbonila. Então é a propanona. Seria o propano, tira o O do hidrocarboneto e coloca a ona no final. Propanona. A propanona possui o nome comercial que vocês conhecem como acetona. Agora, essa aqui seria a butanona. 4 carbonos, butano, butanona, porque tem aqui a dupla O. Reparem que não importa qual carbono eu tenha, qual carbono seja a carbonila, né? Eu poderia espelhar isso aqui. Então qualquer um dos 2 carbonos geraria o butan 2-ona. Então se os 2 geram butan 2-ona, a gente só escreve butanona, não tem a necessidade de numeração. Agora, se essa cadeia tivesse mais carbonos, a gente teria que numerar. Se eu tivesse, por exemplo, uma dupla O, outra dupla O, seria butano diona. Eu teria que colocar o prefixo di na frente do sufixo ona. Certo? Bem, o nome usual. Eu coloco os radicais ligados aos nomes da cetona. Então, bem, aqui eu tenho os 2 metis. Então eu poderia chamar isso aqui de cetona dimetílica ou dimetilcetona, certo? Então eu vou colocar aqui dimetilcetona ou cetona dimetílica. Certo? Agora, aqui eu tenho um radical etil e um radical metil. Não sei se vocês vão lembrar, esse tipo de nomenclatura exige a ordem alfabética. Então seria um etil, metil, cetona. Certo? Tudo junto, obviamente, né? Ou então, cetona etílica e metílica. Nomenclaturas bem simples desses dois compostos. O máximo que pode acontecer com vocês em vestibulares, por exemplo, é confundir cetona e aldeído, porque ambos utilizam a carbonila. A única diferença entre aldeídos e cetonas está na posição da carbonila. Se a carbonila for o carbono de número 1, estamos falando de um aldeído. Se for um carbono que não é de número 1, estamos falando das cetonas. Certo, pessoal? Até a próxima.